Então, se você é um iniciante, você tem que aprender coisas de iniciante. Se você é intermediário, você aprende coisas de intermediário. Se você é avançado, aí já é outra coisa. Depende muito do método e do momento e do seu momento atual. Se você é iniciante, há certas atividades que você precisa fazer. E se você é intermediário, a mesma coisa. Se você é avançado, a mesma coisa. Se você é fluente, a mesma coisa. Não dá pra começar do zero e querer aprender como se você fosse eu, entendeu? Um estudante avançado já. Então você tem que seguir um passo a passo ideal para o momento em que você está. Vou dar até um exemplo disso. Um iniciante não deveria focar muito na gramática, querer aprender a gramática de forma profunda. Eu vejo muitos iniciantes aí querendo estudar casos gramaticais, declinações, verbos de movimentação, querendo estudar esses aspectos gramaticais de forma profunda. O cara quer masterizar esse aspecto do idioma russo, sendo que ele é um iniciante. O iniciante, ele tem coisas muito mais importantes para fazer, como por exemplo, ele precisa aprender palavras, né? Ele não sabe nenhum alfabeto ainda, então ele precisa primeiramente aprender o alfabeto, depois aprender as primeiras 1000 palavras dele, né? As palavras mais frequentes. Outra coisa muito interessante para um iniciante é ele pegar o básico da pronúncia, né? Tentar pronunciar algumas coisas assim para a boca dele já ir se acostumando. E quando ele consegue pronunciar, isso significa que ele consegue entender também. E vice-versa, né? Primeiro você tem que entender a pronúncia quando alguém fala com você, para depois você começar a repetir aquilo, você reproduz o que você ouviu. E também uma coisa importante para o iniciante é o ritmo do idioma, ele precisa ouvir o idioma. Ele precisa, quando eu falo ouvir, não é ouvir música, é ouvir o idioma russo mesmo, duas pessoas conversando, por exemplo, ou então uma pessoa falando em um vídeo, um filme, alguma coisa assim. O iniciante ele tem que se acostumar ao ritmo do idioma. Então, vou falar aqui mais uma vez coisas importantes para um iniciante. Aprender o alfabeto, aprender as 1000 palavras, as primeiras 1000 palavras, se acostumar à pronúncia e ao ritmo do idioma. E outra coisa também, que eu quero mencionar aqui agora, é que o iniciante deve aprender a aprender e ele deve aprender a distinguir o que funciona do que não funciona. Então, são aí as principais dicas que eu tenho para um iniciante, né? Então, não foque em gramática, cara. Isso aí deixa pra depois. Isso é uma coisa que você vai pegar o jeito depois. Não adianta você querer ir lá com a sua mentalidade de iniciante e querer aprender a gramática russa, querer aprender declinações, casos gramaticais. Você é iniciante ainda, você não tem nem base para isso ainda. Por mais que uma pessoa te explique, por mais que seja o melhor professor do mundo, o cara vai te explicar, isso não vai fazer sentido para sua mentalidade de iniciante, certo? Então, vai devagar, não queira colocar a carroça na frente do cavalo, certo? E eu não posso esquecer de falar que se você tá muito perdido nos seus estudos, eu recomendo que você contrate um profissional para ele te ajudar a definir aquilo que é mais importante para você.